Somos o segundo país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Pois é, se somos o segundo país que mais faz cirurgias plásticas no mundo, eu imagino que você, mulher que me assiste, em algum momento ou conhece alguém que já tenha tido a vontade de operar ou já tenha feito uma cirurgia plástica, ou você mesma já tenha desejado passar por esse procedimento. Se você é mãe, possivelmente tu tenha pensado isso com ainda mais intensidade. Afinal, a gestação muda o nosso corpo, a amamentação muda o nosso corpo e aí a gente já não se reconhece mais como a mulher que éramos antes desse período. E aí, muitas de nós buscam pela cirurgia plástica. Mas tem muitas coisas que nós precisamos saber antes de passar por esse procedimento. E hoje eu vim visitar o Dr. Elias Dalmoro Maito e ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é o procedimento da cirurgia plástica, o que nós precisamos saber antes de passar por isso e como é a recuperação também deste momento tão importante, dessa decisão tão importante na vida de uma mulher. Aproveite, já se inscreva aqui no canal Um Salto a Mais, acompanhe o nosso programa de hoje e também os outros que teremos nessa segunda temporada do nosso programa. Seja muito bem-vinda, fique conosco! Quando queremos saber a informação correta, a gente busca o profissional correto. E hoje estou aqui com o Dr. Elias Dalmoro Maito. Obrigada por ter me recebido, doutor. É um prazer. Vamos conversar sobre cirurgia plástica. E esse assunto, né, que deixa muitas com medo, outras ansiosas, outras animadas por fazer o procedimento. E hoje vim aqui conversar com o doutor um pouquinho. Vamos falar mais para o público aí materno, né? Eu acredito que vocês vão gostar bastante da conversa de hoje, mas vocês mulheres que ainda não são mães ou que já passaram bastante tempo por esse período, também vão curtir demais a nossa conversa de hoje. Obrigada por ter nos recebido, doutor, e gostaria que tu te apresentasse aqui para o pessoal que ainda não te conhece. Então, Aline, é um prazer estar aqui contigo no teu programa. É um prazer poder falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica e principalmente sobre a cirurgia plástica nas mamães, já que esse é o principal objetivo, né, do canal Um Salto a Mais. Então, como a Aline falou, meu nome é Elias Dalmoro Maito, eu sou cirurgião plástico. Para tu se tornar um cirurgião plástico, né, Aline, que eventualmente também as pessoas têm uma certa curiosidade sobre a formação, né, do cirurgião plástico, primeiro tu tem que fazer a faculdade de medicina, que são 6 anos, depois mais 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos especificamente na cirurgia plástica. A minha formação ela foi feita em Porto Alegre, na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois no Hospital de Clínicas e no Hospital Conceição em Porto Alegre. Então é uma bagagem bastante grande e é um caminho bastante longo, né, que a gente tem que percorrer para poder oferecer então esse serviço que é muito legal, que é muito interessante, que lida com a autoestima, com a beleza e eventualmente com os sonhos, né, dos nossos pacientes. E é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui no programa da Aline, né? Vamos lá. E sabe que quando a gente falava sobre esse tema da maternidade, né, em outras oportunidades, várias vezes surgiu o assunto assim, sabe, de que o corpo muda muito, e é inevitável. Né? Não tem muito o que fazer, por mais que algumas mulheres consigam se manter super bem no peso, né, que tudo, mas existe uma mudança orgânica. Para algumas mulheres mais impactantes, outras menos. E aí, doutora, eu vou te perguntar, quando as mulheres que são mães, assim, chegam no consultório, o que elas mais procuram resolver? Qual é o maior problema ali que elas querem dar uma transformada? Então, Aline, quando uma mulher gesta, quando passa por esse período, por esse processo que é a gestação e depois a amamentação, dependendo de quanto que essa mulher aumenta de peso durante a gestação. Tem algumas recomendações, né, que os obstetras eles orientam, né, de aumento de peso. Nós temos um limite que o ideal é que seja respeitado tanto para a saúde materna quanto para a saúde do bebê.
e isso também influencia depois nas alterações que essa mulher tem, né, no seu corpo. Então acaba que pela distensão, né, pelo aumento do abdômen, obviamente, né, uma das principais queixas das mulheres no pós-operatório, então é a flacidez abdominal, que envolve tanto a flacidez da pele e também a flacidez da parede abdominal, Aline, que são os músculos abdominais, os músculos retos abdominais, que eles têm uma abertura e têm uma flacidez. Isso tem nome, se chama diástase dos retos. Então a porção, a região abdominal é uma das principais queixas das mamães, né, após a gestação. Com a alteração hormonal que existe, né, durante a gestação e depois na amamentação, que se chama hormônio da prolactina, que é um hormônio que faz com que as mamas aumentem, né, faz com que haja a produção do leite e a excreção do leite, então tem um aumento natural das mamas, que é para fazer o aleitamento materno. Depois que esse período cessa, Aline, as mamas geralmente têm uma atrofia, elas diminuem. Então é normal algumas mães terem umas mamas menores até do que antes de engravidarem, né? Então isso também é uma queixa comum, então a flacidez mamária, né, que chama de ptose mamária. Então são essas duas cirurgias as mais procuradas pelas mamães, então, tanto o contorno corporal do abdômen quanto das mamas. E eu posso apostar que elas vêm aqui querendo resolver tudo ao mesmo tempo, né, doutor? Muitas vêm, muitas vêm. Pois é, sabe que algumas coisas que a gente tem visto na consultoria em amamentação, pela minha própria experiência e por, enfim, estudos, alguns estudos dizem que não existe alteração no peito, de que o peito, depois que cessa a amamentação, volta a ficar igual, mas eu vou te dizer, mãe, assim, ó, é difícil dizer agora para as mães que estão gestando, fica tranquila que o teu peito vai voltar. Não vai, ele vai mudar. Quer dizer que ele vai piorar? Não necessariamente, mas ele vai mudar sim. E às vezes não é propriamente pela amamentação, é também pela própria gestação já, né? Que aumenta de peso, então acaba que o teu corpo vai mudando. Mas quando amamenta por bastante tempo, pode ser sim que aconteça essa queda das mamas. É o que eu tenho visto nas grande maioria das mulheres que eu atendo também na consultoria em amamentação. E aí fica muito estranho mesmo, assim, né? Tu vê que por muito tempo o peito ali duro, enrijecido por causa da amamentação, cessam 6 meses depois, assim, tu fica, nossa, cadê o peito que tinha aqui, que era tão bonito antes e que agora acaba ficando mesmo flácido, né? E quando as mulheres vêm te procurar, doutor, o que você orienta, assim, quanto tempo depois de que elas pararam de amamentar é um momento interessante para mexer nas mamas? Quando a mulher ela cessou a amamentação e ela deseja fazer essa cirurgia das mamas, o ideal é que não tenha mais produção de leite. Né? E essa produção ela cessa geralmente após 3 a 6 meses o bebê ser retirado da mama. Né? Então a gente pede pelo menos esse período, né? E que não tenha mais a produção do leite. Essa é a informação mais importante, né? Porque como nas cirurgias existe algumas incisões, alguns cortes dentro da mama, se tiver produção do leite, esse leite pode ficar coletado, preso na mama, como se fosse isso se chama de galactocele, que pode formar um abscesso, que é uma infecção. Então não pode ter produção de leite para fazer essa cirurgia das mamas, né, Aline? E é interessante que muitas vezes as mulheres dizem, o meu leite secou, né, de uma hora para outra. Não é exatamente assim no organismo que acontece, demora mesmo tempo. Eu lembro que, já conversando com outras mães também, que por muitos meses depois, se estimular, ainda tem alguma saída de algum leite ali, então precisa tomar esse cuidado, né? E tem algumas mulheres que ainda persistem por algum tempo, né? Mesmo não estimulando, elas permanecem com essa produção, né, do leite. E aí o ideal é consultar com um ginecologista. Em algumas situações específicas pode ser usado algum tipo de medicação para inibir a produção do leite. Justamente para fazer então esse procedimento que é um impeditivo, caso tiver ali, né, ainda a produção. É importante saber disso também.
E aí, quando as mulheres vêm para te procurar para fazer a cirurgia plástica de mamas, né, que é o nosso assunto aqui inicial dessa conversa, geralmente elas querem aumentar o volume, geralmente querem tirar pele, geralmente é esse combinado. No caso das mamães é muito individualizado, né? A grande maioria vem com uma certa flacidez das mamas, né? Certo. Por esse processo todo que nós acabamos de conversar. Algumas, elas vêm com mamas flácidas e um pouquinho grandes, elas querem diminuir as mamas. E outras já vêm com mais pele, então elas querem levantar as mamas, colocarem numa posição melhor, com uma projeção melhor, com um contorno do colo melhor, mas também querem aumentar. Então isso é muito individual, depende da característica pessoal de cada mulher. Então isso também é muito familiar, né? Eventualmente toda uma herança genética, enfim, e também a questão do peso, né? Que as mulheres que têm um pouquinho de sobrepeso também pode ter uma mama um pouco maior, já que a mama também ela é formada por tecido adiposo, né? Por tecido gorduroso. Sim. E doutor, quando falamos sobre a redução da mama nesse caso, né? Acho que uma das coisas importantes de se falar também para as mães que nos assistem, que querem realizar esse procedimento, é que é interessante que tenha um planejamento familiar, né, sobre os próximos filhos. Se essa mulher quer ou não ter mais filhos, porque em alguns casos pode impactar a amamentação depois, né? E até a abdominoplastia, por exemplo, de seguida de uma gestação não é nada interessante, né, doutor? Então é importante ter essa organização, né, essa ideia do que se planeja fazer mais tarde. Então, Aline, essa é uma pergunta bastante comum, né? E é uma situação também muito comum que a gente encontra aqui no consultório. Fazer ou não fazer a cirurgia plástica antes de ter os próximos filhos, enfim. Então, nós pedimos, idealmente, para que a mulher, enfim, para que o casal tenha os filhos antes de fazer os procedimentos plásticos, tanto na mama quanto no abdômen. Mas claro que são situações muito individuais, né? Que tem que ser, cada caso tem que ser pensado em conjunto com o médico e com a mulher e com seu esposo, enfim. No caso da cirurgia da mama, Aline, no caso da cirurgia de mamoplastia redutora que tu comentou, existem algumas incisões, alguns cortes, né, que precisam ser feitos para que a cirurgia seja realizada. E essas incisões, esses cortes, né, que são feitos nas mamas, eles podem ter alterações na produção e na excreção do leite numa eventual nova gestação. Então, tem alguns estudos que mostram que tanto a mastopexia, que é aquela cirurgia que se levanta as mamas, enfim, né, que se retira a pele, que se eleva a areola, ou na mamoplastia redutora, que se reduz a mama, que se tira tecido mamário e também se coloca as mamas numa posição melhor, tem alterações nas possíveis amamentações. A mulher pode não conseguir amamentar os próximos filhos. E esse índice, ele gira em torno de 50% das mulheres que não conseguem amamentar. Claro que isso também, com o passar do tempo, esse índice de sucesso no aleitamento ele melhora, mas a gente mais ou menos gira em torno desses 50%. Então, a questão de planejamento familiar realmente é importante. Então, a gente sugere, né, que os filhos estejam todos ganhos, né, que a família já esteja completa, antes de fazer alguns tipos de procedimento em cirurgia plástica. Até porque aí você faz deixa mais lapidadinho também, né, doutor? Porque aí, às vezes, faz o procedimento, tem uma nova gestação, uma abdominoplastia, por exemplo, deve ser bem difícil, assim, porque a pele ali já está toda... Exatamente, Aline. Não tem problema para o desenvolvimento do bebê e nem para a saúde da mulher. Mas no caso da abdominoplastia, tu vai ter perda parcial do resultado. Então, a mulher se submeteu a um procedimento de cirurgia plástica, passou por um processo de recuperação, né, de pós-operatório, que é uma cirurgia, né? Apesar de ser uma cirurgia estética, é uma cirurgia, então tem um pós-operatório. Não é nada confortável. E aí, então, ela vai ter perda parcial do resultado.
Então, em algumas situações, depois tem que fazer novos ajustes e uma nova cirurgia. Então, claro que é uma questão muito importante que nós abordamos aqui também, Aline, é quanto tempo depois tu pretende ter esse novo filho? Vale a pena eu ficar 5 anos insatisfeita com o meu corpo, pensando no novo filho? Pode não vir, pode né? não vir. Então, algumas situações, sim, a gente faz essa cirurgia, né? Porque tem muito tempo para a mulher aproveitar, para se sentir bem, para colocar a blusinha, o biquíni, enfim, né? E aí não tem problema em ter uma nova gestação, mas ela vai ter aproveitado bastante tempo, né, essa cirurgia, vai ter ficado muito tempo se sentindo melhor. Então, as situações são muito individuais e tem que vir conversar com o médico, né? Sim, cada caso é um caso, né? É difícil a gente entender o que para aquela mulher é mais importante naquele momento, né? E uma outra situação também que eu acho que é interessante nós comentarmos com as pessoas que nos assistem, que é sobre, quando você falou sobre planejamento familiar, me veio também o planejamento do âmbito familiar quando uma mulher passa pelo procedimento cirúrgico, né, doutora? Porque ela vai ficar ali com dificuldade de movimentação, na maioria das cirurgias, né, por alguns dias. Então, se tiverem crianças pequenas, elas também podem exigir, demandar da mãe o que a mãe não consegue entregar naquele momento, né? Por exemplo, não pode erguer peso, pós-cirurgia, essas coisas todas, né, doutora? Essa situação, né, Aline, de filhos pequenos e a mulher querendo fazer uma cirurgia plástica é muito comum. Todo dia a gente encontra essa situação no consultório. Então exige sim uma organização e uma conversa com a criança, que muitas vezes a gente acha que elas não entendem por serem pequenas, 2 anos e pouco, ou 3 anos, mas se a mãe e o pai explicarem para a criança que a mãe vai fazer um procedimento cirúrgico, vai fazer uma cirurgia, vai ter que ficar um pouquinho mais quietinha, não vai poder pegar ela no colo, as crianças são muito espertas e elas entendem, e o que a gente percebe é que elas ficam preocupadas com a mãe, que tentam ajudar a mãe. Então, mas claro, tem que ter, idealmente é ter alguém externo, às vezes às vezes algum familiar, uma avó, né, enfim, ou mãe e pai, né, para que o pós-operatório seja bom, né, para que a mulher consiga se cuidar, porque 90%, Aline, eu sempre digo aqui no consultório, 90% do sucesso de um procedimento cirúrgico é do cirurgião, mas 10% é do paciente, e esses 10% eles podem comprometer o resultado da cirurgia. É verdade. A gente precisa realmente ter os cuidados necessários. E a minha avó sempre fala uma coisa assim, que ela diz: por fora pode ser que pareça que está tudo bem, mas por dentro ainda não está tudo resolvido, né? Nos procedimentos cirúrgicos. E outra situação também interessante que a gente gostaria de comentar com vocês, mães, é que se às vezes a mulher passa ali pelo puerpério, que é um momento difícil, passa pelos primeiros anos de vida com a criança, e eu defendo bastante a tese de que a mãe precisa estar se sentindo bem, mas ela passa por esse período assim, emocionalmente abalada. Aí ela acredita que se ela fizer aí os ajustes no seu corpo que ela gostaria, ela vai estar 100% bem. Às vezes não é exatamente isso, né, doutora? Ela precisa estar emocionalmente bem resolvida também com as questões, né? Porque a cirurgia vai ajudar muito na estética e em tudo, mas não vai ser a solução dos problemas de autoestima, por exemplo, né, doutora? Então, Aline, o que eu percebo, o que eu digo aqui no consultório, né, é que tem que ter um certo cuidado com o que tu tá, qual é a expectativa que tu vai ter desse procedimento, para tu não depositar a melhora de todos os aspectos da tua vida numa cirurgia plástica. Sim, tem uma melhora importantíssima da autoestima, né, do bem-estar. As mulheres realmente se sentem muito melhor quando elas se veem melhor, né, no espelho, quando conseguem colocar então aquele vestido que eventualmente não ficavam tão bem, enfim. Então a cirurgia plástica ela tem um componente de melhora psicológica grande, mas não é a solução, obviamente, né, para todos os problemas.
E uma das contraindicações de um procedimento cirúrgico estético é se tu consegue diagnosticar algum grau de depressão na paciente. Eventualmente, Aline, tem algumas depressões que são subclínicas, que elas não estão completamente expostas, não é um diagnóstico firmado. E quando se faz um procedimento de cirurgia plástica, isso pode vir à tona. Então, sim, a mulher tem que estar bem, né, do ponto de vista psicológico, né, porque a cirurgia plástica não é tratamento para depressão ou para outros transtornos mentais, né? Então, mas sim, tem melhora da autoestima, né? Bastante. Sim, exato. Essa tua fala foi perfeita. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa salientar, né? E essa coisa da expectativa, né, doutor? Às vezes, assim, não adianta a mulher vir com uma revista e dizer eu quero esse corpo aqui, né? Porque cada corpo é um corpo e tu vai fazer o melhor que pode dentro daquele modelo de corpo, né? Exatamente. Dentro daquela pessoa. Hoje em dia, nós todos somos bombardeados por imagens com alterações feitas por computador ou por programas de imagem, né, que conseguem ter alterações, né, nas fotos e isso tudo chega muito forte para as mulheres, né? E aí muitas vezes elas vêm no consultório do cirurgião plástico com algumas expectativas irreais e que infelizmente a gente não consegue atingir, né? Então, o que é importante, né? Mais uma vez, consultar com um profissional que oriente e que não prometa resultados mágicos. Sim. Né? Então, quando tu vai num profissional e que ele não expõe as limitações do procedimento, tem que desconfiar, porque a cirurgia tem as suas limitações, cada resultado é dentro de cada corpo, como tu mesmo disse, né? Então a orientação numa consulta pré-cirúrgica é o principal momento, né, para que o paciente seja orientado pelo médico, né? Porque o paciente ele não tem não é culpa do paciente vir com essas expectativas, né? Sim. Cabe ao médico orientar para que o paciente entenda, para que depois não tenha nenhum tipo de frustração, né, no pós-operatório, para que não fique insatisfeita com o resultado e não fique brava com o médico também. Verdade. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho com um tema que tem sido assim, que eu tenho visto muitas mamães desejarem este procedimento cirúrgico que nós vamos comentar daqui a pouquinho. E vamos dizer também para quais mães ele é indicado, para quais não, lembrando sempre que cada uma tem a sua particularidade. Voltamos daqui a pouquinho. Há 18 anos você conta com a melhor equipe para cuidar da sua saúde bucal e da sua família, Odontologia Locatelli. Essa equipe é formada pela doutora Francine e também pelo Dr. Giovanni Locatelli, que muito bem vão atender você e a tua família. Entre em contato com eles. Qual é a importância de você estar bem quando se olha no espelho? Pois a Jaqueline Schneider nos ajuda a ficar cada dia melhor. Ela vai cuidar da tua sobrancelha assim como tem cuidado da minha já há muitos anos. Cuidar da pele, cuidar também da sobrancelha faz com que a gente fique cada vez melhor para nós e para as pessoas que nos veem. Então invista na tua estética também. Entre em contato com a Jaqueline. Nesta nossa segunda temporada, vamos contar com profissionais muito importantes e gabaritados aqui do nosso município de Concórdia. São eles o Dr. Elias Dalmoro Maito, que vai nos falar sobre estética, vai falar também sobre cirurgias plásticas. Então fique ligado aqui no nosso programa e acompanhe todas as informações que ele vai nos trazer. Saúde feminina também vai ser um tema muito abordado aqui no programa Um Salto a Mais nesta nossa segunda temporada. E para isso traremos aqui a doutora Lígia, que vai falar para nós não só sobre ginecologia, mas também obstetrícia. Vai nos cuidar, né? Nós mulheres de todas as idades. Então acompanhe aqui a doutora Lígia Maria Engel, que vai nos falar sobre saúde da mulher. Ninguém merece passar a vida com tontura e labirintite, não é mesmo?
Se você sofre destes problemas, entre em contato com a minha amiga Daniela Dias de Oliva. Ela é fisioterapeuta vestibular e vai te ajudar muito a resolver esse teu problema. Você está procurando uma atividade física que você realmente se apaixone? Pois então procure o Duo Beach Tennis, essa atividade física que é uma modalidade que mais está crescendo em prática aqui no Brasil. Procure o Duo e faça a tua aula experimental. Me conta aqui como é que está a qualidade do teu sono. A Colchão Biométrico Concórdia se preocupa muito com você, com a tua família, não só com o teu sono, mas com a tua saúde em geral. Então, se você sente dores nas costas, se você sente insônia, dificuldade em ter uma boa noite de sono e acorda cansado, entre em contato com os nossos amigos, o Gil e a Dani, lá da Colchão Biométrico Concórdia, e aí você pode também melhorar o teu sono e a tua qualidade de vida. Na Lojas Curato, lá de Peritiba, você encontra moda para toda a tua família, seja para as crianças, para o teu marido, para você, mulher. Tem também roupas de cama, tem também uma linha especial só de brinquedos. Além de tudo isso, um bom preço e bom atendimento, lá na Lojas Curato também você vai encontrar umas roupas bem diferenciadas agora. Tem também les à les, que é como este vestido que estou utilizando, tem também Triton e tem também a marca Coca-Cola. Então entre em contato com o pessoal lá da Lojas Curato e avise que você está assistindo este programa de hoje e você vai participar de uma promoção bem especial. No final do mês de agosto e do mês de setembro, teremos um sorteio de vale presente para vocês, então, que estão acompanhando o nosso programa. Obrigada também à Lojas Curato por esta parceria. Peter Design é uma história linda de sucessão familiar. O seu Nestor, também o Rafa e também o Rodolfo estão preparando tudo com muito carinho aqui o nosso cenário. Daqui a pouquinho vocês vão saber como ele vai ficar. Você também precisa de móveis lá para tua casa? Então entre em contato com a Peter Design. Já estamos de volta para continuar a nossa conversa com o Dr. Elias Dalmoro Maito, ele que é cirurgião plástico. Estamos conversando hoje sobre as cirurgias mais procuradas pelas mamães, né? Essas mulheres que tiveram uma alteração nos seus corpos e que gostariam de fazer alguns ajustes aí. E quando se fala na cirurgia para as mamães, eu ouvi falar que tem um procedimento combinado aí que deixa as mulheres super desenhadas e lindas e maravilhosas. Ouvi falar, agora a gente quer saber se é para todo mundo. Doutor, qual é esse procedimento aí que eu vejo bombando aí nas redes sociais, o pessoal comentando que passou pelas tuas mãos? Então, Aline, esse procedimento, né, na verdade é a associação do procedimento de melhora das mamas e da região do abdômen e do dorso, que se chama Mummy Makeover, que é, então, uma melhora do corpo das mamães, né? Sim. Como tu perguntou, Aline, essa cirurgia ela é bastante procurada porque é justamente as partes do corpo das mamães onde nós vemos maiores alterações após a gestação e após a amamentação. Uhum. Tu perguntaste se é para todo mundo. Eu gostaria que fosse, porque é uma cirurgia muito legal, enfim, é só um procedimento cirúrgico que já melhora toda a parte do tronco, mas temos algumas limitações, né? Então, e essas limitações são basicamente quando a gente está atendendo uma mulher, uma mamãe que tem um pouquinho mais de lipoaspiração, que é uma cirurgia um pouquinho maior, né, que demanda mais tempo, né, principalmente quando tem muita gordurinha na região das costas. Então, e quando tem um abdômen um pouquinho mais gordinho, né, então acaba que não dá para fazer essa associação pelo tempo cirúrgico. Certo. Né? Seria um procedimento que demoraria mais horas do que se recomenda dentro da segurança na cirurgia plástica. Então tem algumas limitações, né, que as pacientes são orientadas aqui no consultório, algumas podem e algumas não podem, infelizmente. Então, você precisa descobrir se você pode ou não, né? Buscando cirurgião plástico e realmente se informando sobre isso. Porque é como o doutor falou anteriormente, eu acho que alinhar expectativas aqui é um ponto bem importante, né, doutor?
para que o médico saiba o que a paciente deseja, informe a ela o que é possível, o que não é, né? E aí, então, para que quando for passar por esse procedimento, esteja segura disso tudo e depois também colha os resultados, né, doutor, de uma maneira feliz e dentro das expectativas que não foram em excesso que você, então, teve anteriormente. Então foi um prazer receber você no nosso programa. Aliás, você que nos recebeu hoje aqui no teu consultório, para a gente levar mais informações para as mulheres que nos acompanham, doutor. Muito obrigado. O prazer foi meu, Aline, estar contigo e com as tuas seguidoras aí. Estamos à tua disposição. Muito obrigada. Fiquem bem, mulheres que nos acompanham. Tenham uma linda semana. Até o programa da semana que vem.